Cantora mexicana Julieta Venegas ficou conhecida no Brasil quando ela gravou uma música com Lenine, que dizia mais ou menos assim: eu tenho medo do amor e de não saber amar, medo de sombra e medo da luz, medo de pedir e medo de calar. Eu tenho medo do medo que dá medo que dá. É sobre o medo que a gente fala hoje no Humanamente, programa da Band News FM, que é feito sempre em parceria com o Instituto de Psiquiatria do HC da USP e que tem sempre a minha interlocução, Ellen Brown, e as análises dele, o psiquiatra Daniel Barros. Oi, Daniel. Oi, Ellen, olha, esse é um tema que acho que todo ouvinte vai se identificar, porque quem não, né, tem medo de alguma coisa, e quanto nós não estamos expostos aí a ameaças nos últimos anos, medo de doença, medo de crise econômica, será que tanto medo assim deixa a gente doente ou não? Acho que é um tema que vale a pena o ouvinte prestar atenção sem medo. Bom, e para falar conosco sobre esse assunto, nos ajudar a entender um pouquinho sobre isso, está aqui o psiquiatra Felipe Corques. Ele é psiquiatra, psicoterapeuta, professor de psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, coordenador do Laboratório do Trauma do IPQ da USP. Muito obrigada aqui, Felipe, pela sua participação. Eu que agradeço o convite, Ellen, Daniel, obrigado pelo convite. É um tema interessante e assustador, né? Ô, Felipe, eu comecei lembrando a música da Julieta aqui, porque eu acho interessante quando ela fala assim, é tanto medo que às vezes a gente tem medo do medo que vai sentir. O que é o medo? Ele é sempre um problema para a gente ou não? De forma alguma, o medo é uma experiência universal, né? Então, todo mundo já teve essa experiência de medo. Acho que na psiquiatria é um pouco difícil a gente definir o que é problemático ou não. A gente tem critérios que são bastante operacionais e que sempre levam para o lado de ser um problema quando causa problema. Parece um pouco circular esse raciocínio, mas a gente é um transtorno quando transtorna a vida da pessoa, né? Tipo, quando aquilo de fato prejudica o funcionamento da pessoa, coloca ela algum tipo de incapacitação, algum tipo de sofrimento muito grande. Quando a gente fala sofrimento grande, tem que ser muito grande mesmo, porque quase que pela definição é sofrido já, né? Ter medo. Então não pode ser simplesmente sofrido. Tem que ser um sofrimento muito grande. Então a gente acaba caindo nessa questão ou de ser um limitante, algo que causa prejuízo no funcionamento de alguma área importante da vida da pessoa, ou quando causa um sofrimento muito grande, persistente, de um jeito que realmente foge ali daquela experiência mais comum que todos nós temos, todos nós sabemos, ou pelo menos, vamos dizer que exista um caso ou outro que não tem experiência, seria exceção. Tá, mas o medo, assim como o que eu chamo de emoções ou sentimentos primos, irmãos aí, ansiedade, pânico, todos eles são experiências universais, que todos conhecemos. Na verdade, não ter medo seria um defeito, né, Felipe? E talvez algo tão perigoso e potencialmente prejudicial como não sentir dor. Quando a gente aprende na faculdade a história de que existem pacientes que não sentem dor e eles têm muito prejuízo por causa disso, porque eles não se protegem, eles não mudam de posição e vão levando a lesões, machucados, etc. A gente sempre pensa, pô, não ter dor deve ser um superpoder, né? Mas, na verdade, não ter dor acaba privando a pessoa de um sinal de que alguma coisa é ruim, prejudicial, perigosa. Acho que o medo vai um pouco nessa linha, não? Eu acho que é bem parecido com a agenesia congênita, né? Então, a pessoa aí que não tem dor ou nasce sem dor, ninguém gosta de sentir dor, né? Mas sem dor a gente tem problemas, né? A gente vai ter problemas. E é bem parecido com o medo, né? Então, eu gosto muito da definição que tem sido ultimamente desenvolvida pelo grupo do Joseph Ledoux, lá da Universidade de Nova York, em que o medo e a ansiedade, eles são experiências conscientes, subjetivas, que as pessoas costumam ter em situações de ameaça, ou algo análogo a isso, uma ameaça potencial, um potencial de ameaça, vamos chamar dessa forma. Tá, mas a gente pega um pouquinho para trás aí, na história dessa ciência, ou das ciências relacionadas
ao medo, às emoções, e a gente tinha um certo paralelo, assim, né, do medo como sendo exatamente todo o grupo de respostas de defesa contra as ameaças. Mas eu acho que o Ledoux ele tem trazido uma distinção importante, que o medo é a experiência, né? Acho que fazendo um paralelo, então, com a dor aí, que o Daniel coloca, a dor, ela normalmente ela está relacionada a uma estimulação, alguma estimulação que cause a dor, né? Mas nem sempre isso acontece. A gente tem dor referida, que é num lugar diferente do lugar onde está o problema, né? A gente tem muitas vezes uma dor sem encontrar um estímulo claramente causando aquela dor, e muitas vezes a gente tem o contrário, a gente tem um estímulo sem ter a experiência de dor. Então a dor é a dor, né? É só a experiência da dor, é só a pessoa que está sentindo. Eu acho que o Ledoux ele traz algo parecido aí, que eu gosto, tenho gostado desse desenvolvimento, em que o medo, a ansiedade, essas experiências, eles são só a experiência. Ele costuma vir em paralelo ou causado por uma situação que é ameaçadora, tá? Mas assim como no caso da dor, que eu acabei de exemplificar, pode acontecer de ter uma situação ameaçadora em que eu me defendo sem ter a experiência de medo subjetiva. Eu posso ter a experiência subjetiva de medo sem ter um estímulo muito claro, e eu posso ter uma alteração aí, em que eu tenho um estímulo ameaçador ou uma situação ameaçadora, e eu tenho uma outra experiência que não a de medo. Então, acho que eu gosto desse desenvolvimento aí do Ledoux. E o medo ele se caracteriza sempre da mesma forma, eu digo, a pessoa fica com o coração mais acelerado, dá uma sudorese, aquele maxilar que fica, né, depois dando tensão, é sempre assim ou ele tem maneiras diferentes de aparecer, de se mostrar para a pessoa? Não, ele tem maneiras muito diferentes, muito variadas. E também recorrendo a esse mesmo grupo, a gente pode entender o medo, assim como qualquer outra emoção, tá? Como uma sopa, em que eu tenho diferentes ingredientes em diferentes proporções ou quantidades. E até um certo limite ali, a gente pode dizer que é uma sopa de feijão ou uma sopa de abobrinha, né? A gente pode, até um certo limite, mas a gente não vai ter que ser exatamente a mesma proporção e quantidade de ingredientes para chamar aquilo de sopa de feijão. Por outro lado, talvez a gente nunca tenha duas sopas exatamente iguais, né? A gente tem experiências aí que a gente chama de medo, mas talvez nunca dois medos sejam exatamente a mesma experiência, né? O meu medo não é igual ao do Daniel, assim como o meu medo ontem à noite talvez não seja o mesmo medo de hoje, quando a gente estava com problemas de conexão. Então, os ingredientes, eles variam em proporção, mas são mais ou menos os mesmos, não, Felipe? Assim como você pode pôr mais feijão ou mais batata, etc. Mas para ser sopa de feijão, tem que ter feijão, né? Então é um pouco isso que você está falando dos componentes fisiológicos que a Ellen já tinha introduzido, uma descarga de adrenalina, que o coração acelera, a respiração acelera, às vezes isso pode dar um pouco de tontura, um pouco de sudorese, a experiência subjetiva, né, aquela sensação de que eu preciso sair daqui, etc. Ok, né, tem gente que vai ter mais de um, vai ter mais de outro, mas esse geralzão normalmente está presente. Sim, eu acho que a gente tem que ter feijão na sopa, né? Agora, essas questões que a gente está conversando, é interessante essa distinção, né, entre o que são as respostas de defesa do organismo, de preparação para lidar com aquela ameaça, e o que é a experiência da pessoa que tá tendo aquilo, né? Qual é a vivência subjetiva daquela pessoa. Então, eu diria que a resposta de defesa, apesar dela ser uma sopa também, ela é um pouco mais uniforme, tá? Então, assim, a gente vai ter aumento de débito cardíaco, taquicardia, vai ter redistribuição do sangue pelo corpo, vai ter aumento de frequência ventilatória, vai ter um monte de respostas fisiológicas de preparação para luta ou fuga, e a pessoa muitas vezes vai ter a experiência que não corresponde exatamente à percepção de cada uma dessas coisas, né? Então, às vezes a pessoa tem a percepção de taquicardia ou do coração batendo forte, às vezes não, mesmo que o coração esteja. E o curioso é que às vezes nem está, né? A pessoa às vezes nem está tendo uma alteração de débito cardíaco perceptível ou mensurável, porque a pessoa chega aí para o pronto-socorro e as pessoas fazem os exames e
é detectado, a frequência cardíaca está normal, o eletro está normal, a pressão está normal, só que a experiência da pessoa é de que o coração dela está batendo errado, está batendo muito forte. E o Então, contrário acontece também, né? Sobretudo o paciente, quando está se tratando já e tal, às vezes fala, doutor, eu ainda sinto o meu coração disparar de vez em quando do nada, mas não me incomoda mais. exatamente. Né? Então, a pessoa já tem muitas vezes ela tem a experiência, mas ela não tem naquilo uma ameaça adicional. Né? Então, acho que uma coisa que a Ellen trouxe aí, que a gente vê muito nos transtornos, é as camadas de medo sobre os medos que vão se acumulando e o quanto algumas teorias até, né, da própria psicologia comportamental aí, que eu sigo, elas propõem que esses seriam as camadas de problema, né? Então, a pessoa que tem medo do medo do medo, e medo do medo do medo, e a frustração de não estar conseguindo controlar aquilo, e essas emoções começam a se acumular ali de um jeito que vai crescendo para muito além do que seria aquela reação emocional primária, normal e natural. Mas então, voltando aí para o que o Daniel trouxe, a gente muitas vezes tem uma pessoa que tem algo que está produzindo medo nela, ela sente a taquicardia, daí ela interpreta aquela taquicardia como uma ameaça adicional, de que tem algo errado com o coração dela. Daí ela já sente o medo original e agora o medo de que tem algo errado com o coração dela. E assim por diante. Né? Isso pode ter uma escalada muito grande em que a gente vê crises aí importantes de reações emocionais, de medo, de ansiedade, de pânico, que são, muitas vezes são motivações para a pessoa procurar até para um socorro mesmo. Né? Estava falando aqui sobre algumas outras palavrinhas que aparecem bastante. Ansiedade, pânico, fobia. Todo medo vira necessariamente uma fobia? Não. O que é cada uma dessas palavrinhas? O que são cada uma delas? Eu acho que a gente vai ter que voltar um pouquinho no tema que a gente estava falando aqui sobre quando que a coisa se torna um problema, né? Para fazer a distinção. Então, quando a gente fala de medo, ansiedade, pânico, a gente está dando nomes para experiências subjetivas, tá? Quando a gente fala de fobia, a gente tem que fazer uma outra forma de categorização, que é um nome um pouquinho mais chique, um pouquinho mais formal aí, que a gente acaba dando para um medo problemático de um objeto específico. Às vezes não precisa ser tão específico, vou tentar diferenciar isso para vocês, mas normalmente é um nome um pouco mais técnico, tá? Do que o nome das emoções, que é algo um tanto cultural. Então, medo é algo definido. A gente sabe que algumas culturas aí tem nomes para emoções que a gente não tem em outras culturas, né? Agora, o nome fobia também é uma questão cultural, mas é uma questão cultural que define uma ocorrência mais técnica. Quando a gente está falando de um medo problemático, normalmente de um objeto específico ou de uma situação específica. Tá? Por que eu estou falando normalmente? Porque algumas fobias, você consegue definir com uma relativa precisão o que é o objeto que a pessoa tem medo, mas ele não é tão... essa definição engloba várias situações. Eu vou tentar explicar um pouquinho melhor. A fobia mais tradicional é a fobia simples, que a gente chama, ou fobia específica, em que a pessoa tem um medo problemático. Eu não vou usar o termo patológico porque eu não gosto desse termo em psiquiatria, então eu vou chamar problemático, que é excessivo, que envolve uma esquiva bastante importante. Se a pessoa puder, ela evita aquilo ao máximo. Quando ela não pode evitar, ela tem uma reação emocional muito importante, pode assumir o formato de um ataque de pânico, e isso pode acontecer no objeto corriqueiro, do dia a dia. A pessoa pode ter medo de cachorro, a pessoa pode ter medo de chuva, pode ter medo de médico, medo patológico, eu estou dizendo, fobia, tá? Então vamos usar o termo fobia para deixar mais claro aqui. Felipe, só aproveitando aqui o gancho para deixar bem claro para o ouvinte, uma vez eu estava dando uma palestra, nem era uma paciente, mas a menina ali da plateia falou que ela tinha fobia de galinha. Então ela não podia nem pensar em galinha, se ela via uma galinha de longe ela já começava a ficar ansiosa, a ponto de ela não conseguir tomar canja porque pensava na galinha. Então só para ilustrar que às vezes é um objeto que a rigor não é de medo, né? Sei lá, tempestade, ok, eu entendo, a pessoa ter fobia de tempestade. Às vezes não, né? Às vezes é um curto-circuito mesmo ali, é um bug que dá no cérebro.
Ou na história de vida da pessoa, né, alguma coisa aconteceu ali que torna aquele objeto um objeto que produz um medo muito grande, generalizável, como você falou, né? Agora, a gente tem fobia de situações bastante menos comuns, né? Então, a pessoa pode ter medo você falou de canja de galinha, mas existe fobia de deglutição. A pessoa pode ter medo de deglutir ao ponto de não conseguir comer nada que seja sólido, tem que comer sempre alguma coisa pastosa, de ir ao banheiro, de vomitar. Agora, tem as fobias que a gente pode chamar assim, que não são fobias específicas ou simples. Por exemplo, a fobia social, né, ou transtorno de ansiedade social, em que o que a pessoa teme, o medo grande da pessoa é de situações sociais, dela ser avaliada, mal avaliada, dela se humilhar, passar vergonha. Então, há o medo aí de várias situações em que tudo que elas têm em comum é uma possibilidade de ser avaliado socialmente. Então, o medo de falar em público, de conhecer pessoas novas, de falar com um grupo de pessoas que você não conhece, de pedir informação na rua, de comer em público, assim por diante. E tem algumas outras fobias, como a agorafobia, que é medo de você estar em algum lugar que você não possa prontamente escapar para uma outra situação em que você se sinta um pouco mais seguro. Isso costuma vir junto com o transtorno do pânico, mas... Então, fobia, grosso modo, é isso, é um medo problemático, né, que já entra no grupo dos transtornos do medo, tá? Uma vez uma repórter fez uma pergunta para mim, e repórter, né, Ellen, gosta de fazer aquelas perguntas que deixam a gente desconcertado, assim, ô Felipe, e agora eu vou passar essa pergunta para você, porque eu achei muito boa, eu tenho aqui uma elaboração para a resposta, mas eu queria ver você. Ela me perguntou o seguinte, doutor Daniel, todo medo é um medo da morte? Uma pergunta boa, né? Porque você está falando de medo de canja de galinha, medo de falar em público. Não é que você vai morrer por falar em público, não é que você vai morrer por causa da canja de galinha, mas no fundo tem um mecanismo ali que é de proteção que se a gente for indo para trás, a origem me parece que tem a ver sim com alguma ameaça, né? A nossa integridade ou a nossa sobrevivência mesmo. Eu acho assim, Daniel, que essa é uma pergunta muito boa, de fato, né? Acho que é bastante interessante a gente pensar sobre isso. É óbvio que a gente vai ficar num plano de especulação teórica aqui. E como a gente está fazendo uma especulação teórica, vai depender de qual a teoria que a gente está falando por trás daquela psicologia envolvida aqui, né? Então, é uma teoria mais psicodinâmica, uma teoria um pouco mais evolucionista, biológica. Eu tendo a ter uma perspectiva bastante evolucionista desses assuntos. O que eu acho que não exclui de forma nenhuma todas as questões socioculturais, pelo contrário, isso é produto da evolução. Então, tudo que a gente tem de mais sofisticado, mais subjetivo, continua incluído aí, mas eu acho que, em linhas gerais, todo medo está linkado mais direto ou mais indiretamente, mais próximo ou mais distante, sim, a uma ameaça à nossa existência. Então, talvez a nossa morte mesmo, né? Agora, eu vou falar de uma teoria, que a única coisa que me vem agora, que talvez fuja um pouquinho disso, dentro da teoria evolucionista, que é a situação da exclusão do grupo, de você ser excluído do grupo, que teria a ver com a fobia social, com medo de você ser mal avaliado e excluído do grupo. Então, a gente, como ser humano, tem sim aí um medo de morte mesmo, está relacionado à não possibilidade de sobrevivência dos grupos. Imagina a gente lá vivendo em grupos um pouco menores na savana, e você precisa do grupo para sobreviver, e que de repente você é excluído desse grupo. A sua chance de sobreviver é muito pequena, né? Diferente, por exemplo, de uma onça, que nasce em pouco tempo, ela está pronta para viver sozinha na natureza. O ser humano não é assim. Mas talvez a gente for pensar que todos os seres podem ter um medo de não serem capazes de se reproduzir, tá? Então, pelo menos um certo grupo de seres, que talvez sejam todos os seres que têm reprodução sexuada, podem ter algum medo de exclusão por medo de não conseguirem passar o seu gene adiante. Então, não necessariamente de ser excluído, mas de não ser aceito ao ponto de passar o seu gene adiante. Então, o que estaria ameaçado não seria a sua vida, mas a sua capacidade de passar o seu adiante, tá? Então, existe sim a possibilidade de medos linkados a outras coisas que não sejam a sua morte enquanto indivíduo.
Não sei, eu fiquei curioso com a tua resposta que você tinha Não, mas preparado, Daniel. eu acredito bem parecido com você, assim, de que enfim, eu sou um evolucionista também, né? E eu acho que isso tudo, como disse o Dobzhansky lá, um teórico, nada em biologia faz sentido a não ser à luz da evolução, e nós, apesar de sermos sociais e culturais, também somos seres biológicos, né? Esse é o grande mix da nossa existência e até da nossa profissão como psiquiatras. Mas eu acho que esse alarme embutido que pode disparar na canja de galinha, na explosão social ou na tempestade, de alguma forma ele está embutido para preservar a nossa existência, né? Então, de fato, assim, eu imagino numa sociedade, numa tribo em que ninguém ligasse para se inserir na tribo e fosse cada um por si, você não tivesse nenhuma aversão a ficar isolado, é uma tribo que sobreviveu um pouco, né? Assim, deixou poucos descendentes. Então, a aversão a ficar isolado, a ser excluído, no fundo também é uma busca pela sobrevivência, né? Então, eu concordo, no fundo, concordei com a Júlia Bandeira. Eu vou entregar aqui, foi a Júlia Bandeira que perguntou e eu concordei com ela que todo medo é, de alguma forma, o medo da morte. Só dando um nó aí na coisa, né? Se existisse essa tribo, não ligar para ser aceito seria o comum. Então, isso é ser aceito. Nesta tribo. Agora, eu estava vendo para esse programa aqui alguns dados envolvendo medo ou fobias específicas, e aí eu vi um dado do Instituto de Saúde Mental dos Estados Unidos que apontava que as fobias atingiam 12,5% da população. Só que quando fazia um recorte de gênero, isso preponderava nas mulheres. Tem a ver com isso? A gente vê isso mesmo? As mulheres são mais suscetíveis a terem fobias? As mulheres, existe as mulheres têm mais transtornos de ansiedade de forma geral, não só fobias, né? A gente vê que mulheres têm mais todos os transtornos de ansiedade de forma geral, né? Transtorno do pânico, ansiedade generalizada, e as fobias se incluem aí. A gente tem, então, uma prevalência maior de fobias e todos os transtornos de ansiedade nas mulheres, sim. E essa fobia, você falou, bom, a fobia, ela é um medo que acaba sendo problemático e tem algo específico aí, problemático, não vou usar mais a palavra patológico, e o pânico? Você disse, bom, chega ao transtorno do pânico, é uma evolução disso ou não? Não. O mais comum é que não seja, tá? Eu consigo visualizar a possibilidade disso acontecendo, mas seria uma exceção. O pânico, ele costuma ser um medo, uma experiência junto com toda a resposta de defesa muito parecida com a resposta que a gente teria numa situação de uma ameaça muito importante e muito iminente. Então, a gente está ali numa situação em que a gente está, de fato, em contato, cara a cara, com uma ameaça muito importante. É só imaginar aquela resposta que a gente tem quando a gente toma um baita susto e pensar nisso de uma forma que não é tão breve quanto um simples susto, que dura mais tempo, dura aí uns 40 minutos, mais ou menos, uma crise de pânico. E a pessoa, por mais que a gente possa imaginar que a gente tenha uma reação dessa, por exemplo, durante um acidente de carro, um assalto, as pessoas com transtorno do pânico, elas vão ter essas reações, não 100% das vezes, mas o que importa é que ela tenha, pelo menos algumas das vezes, uma reação dessa, de uma forma em que não era esperado que ela tivesse uma reação dessa, né? Então, se a gente tem uma reação dessa só quando a gente está num assalto, por exemplo, é esperado que a gente tenha uma reação dessa. A gente não vai dar nenhum nome psiquiátrico para isso. A gente pode até chamar de crise de pânico, mas não de transtorno do pânico. O transtorno do pânico acontece quando a pessoa começa a ter algumas dessas crises em situações em que não era para ela ter, sentir medo. Então, acho que o link, isso não é suficiente ainda para dar o diagnóstico de transtorno do pânico, mas é o central, essa é a espinha dorsal do diagnóstico de transtorno do pânico. Tá? Tem alguns outros critérios aí que eu acho que talvez não vale a pena a gente entrar nesses melindres técnicos dos psiquiatras, tudo, mas acho que uma situação interessante de fazer o contraponto com as fobias que a gente estava falando é que uma pessoa que, de fato, tem muito medo de alguma coisa, quando ela está exposta àquela coisa que ela tem muito medo, que ela tem fobia, e ela não consegue fugir daquilo, ou evitar, ou se afastar daquilo, ela pode ter uma crise de pânico.
né? Então, vamos pensar aí numa pessoa que tem medo de avião, e ela decide enfrentar e voa, ela está ali com medo, só que ela não pode mais sair dali, não tem como ela sair daquela situação, e dentro do avião, ela exposta aquilo que ela tem uma fobia, ela tem uma crise de pânico, eventualmente mais de uma crise de pânico durante o voo. Ela teve, de fato, crises de pânico, mas essa crise de pânico, neste caso, faz parte da fobia dela. Ela não tem transtorno do pânico. O pânico, ela precisaria ter algumas crises dessa sem uma explicação desse tipo que a gente deu agora, tá? Como se fosse do nada, né? Não, nunca é do nada, mas a sensação da pessoa é que é do nada, né? Que ela estava ali lavando louça, vendo TV e teve uma crise de pânico do nada. Exatamente. Se a gente puser o do nada entre aspas, acho Isso, que é. Nada vem do nada, né? Eu lembrei, já que a gente está aqui no meio de uma guerra, de um episódio bem emblemático. Angela Merkel, é chanceler da Alemanha, ela tem fobia de cachorro. Na biografia dela, isso consta e tal. Pois bem, uma vez ela foi visitar Putin. E Putin à espera de que forma? Com um cachorro ao lado dele. Né? Com bastante sutileza de Putin ali. É assim que a gente lida com alguém que tem algum tipo de fobia? Quer dizer, que tipo de tratamento se faz e como as pessoas ao redor dessas pessoas, de quem tem fobias, podem lidar? eu acho que não seria bem por aí um tratamento que envolvesse a dessensibilização do objeto temido, né? Acho que aí existia Uma um grau de provocação, né? no mínimo, né? Eu ia chamar de sadismo, mas acho que a gente tem que pensar que uma das formas de tratamento das fobias ou dos medos envolve sim a exposição gradativa, controlada ao objeto temido, né? Então, uma das principais formas de tratamento hoje em dia envolve essa exposição. A gente chama, no caso das fobias, o mais tradicional é chamar isso de sensibilização sistemática. Então, a gente envolve a gente fazer com a pessoa o que a gente chama de lista hierárquica, que vai do que ela tem menos medo, produz menos estresse para a pessoa, menos sofrimento, para o cenário envolvendo aquele objeto que ela teme, que ela mais tem medo. E, obviamente, a gente vai começar com a exposição a algo que causa muito pouco medo, muito pouco sofrimento, ansiedade. Muitas vezes, esses primeiros passos envolvem simplesmente falar sobre o assunto. Então, a gente só de estar fazendo essa lista e falando daquele assunto, já produz, muitas vezes, uma ansiedade bastante importante para a pessoa. E a gente não pode ir adiante, ou não deve ir adiante, enquanto aquilo não se tornar algo manejável e que causa muito pouco ou nenhum sofrimento, nenhuma ansiedade para a pessoa. E como diz uma das primeiras professoras de terapia que eu tive, a gente vai comendo a sopa pela beirada, né? Então a pessoa fica imaginando o quanto vai ser difícil comer o meio daquela sopa que está fervendo, e a gente só vai ajudando essa pessoa a falar: as beiradinhas não estão frias? Sim, então vamos comer a beirada, só pensa na beirada. E a pessoa come ali. Enquanto ela está comendo aquilo, a parte mais de dentro vai esfriando, então ela nunca vai queimar a língua, ela nunca vai comer aquela parte que está fervendo. Ela vai comer a sopa inteira, desse jeito, comendo pelas beiradas. Então, a gente vai vendo, normalmente, a pessoa vai progredindo nesse enfrentamento gradativo, até uma hora que ela consegue chegar às coisas que ela mais tem medo. De uma forma que, quando você ensina a pessoa e vai mostrando que isso pode acontecer, a pessoa vai, muitas vezes, ganhando confiança de que aquele enfrentamento pode ser terapêutico, se ele for feito de uma forma planejada, organizada, com uma orientação profissional adequada. Mas algo que eu até gosto de deixar a mensagem aqui, é de que muitas pessoas falam assim: mas eu devo enfrentar ou enfrentar vai me fazer mal? Eu acho que as duas coisas podem ser verdade, mas um enfrentamento planejado pode ser muito terapêutico. É engraçado que isso é de alguma maneira intuitivo, né? Assim, a gente tem um pouco essa coisa de não, tem que enfrentar os medos, e é uma técnica que não é nova, né? Felipe está dizendo que ela é bem eficaz, mas eu lembro de pelo menos uma cena do Um Corpo que Cai, do Hitchcock, ali anos 50, né? No Vertigo, o personagem central ali
ele tinha fobia de queda, né? Acrofobia, fobia de altura. E tem uma cena, no começo do filme, o terapeuta fazendo ele subir uma escadinha, assim, um degrau, espera, tal, um degrau por vez. Quer dizer, uma coisa ali, a gente está falando de metade do século XX. E ainda é uma técnica consagrada e usada. Lógico, provavelmente com adaptações e aperfeiçoamentos, mas no fundo é isso, né? É ir de pouquinho se expondo e enfrentando. Sim. Esse é um dos principais tratamentos, né? Assim como o remédio, não existe um que vai funcionar para todo mundo, as técnicas psicoterápicas também não. Então, você tem que personalizar isso, tem que ser algo, de fato, guiado. Mas esse é um dos principais tratamentos para as fobias. É um enfrentamento planejado, sistemático e hierarquizado. Agora, isso não funciona muito para ansiedade, imagino. Pensando em ansiedades não específicas, né? A pessoa que tem uma ansiedade generalizada, ou até eu recentemente conheci um termo chamado ecoansiedade, e é um medo, uma preocupação excessiva com as mudanças climáticas. Engraçado, né? Porque a gente tem que ter preocupação com isso, a gente tem que estar com isso na cabeça, a gente tem que ficar com medo até para se mobilizar, enfim, pressionar políticos, votar em pessoas que tenham essa preocupação, etc. Mas parece que em algumas pessoas, sobretudo mais jovens, isso às vezes alcança níveis de uma ansiedade problemática mesmo. E aí eu pensei na eco-ansiedade aqui, mas pode pensar na ansiedade generalizada, aí não tem como ir se expondo aos poucos, né? Não é essa maneira de enfrentar, imagino. É engraçado, a gente até tem alguma pesquisa ou outra sugerindo que pode ser que tenha algum efeito a exposição às preocupações, né? Então, você colocaria ali algumas preocupações e induziria essa preocupação até a pessoa conseguindo aprender a tolerar melhor aquilo, né? Mas eu estou até com dificuldade de achar o termo porque eu acho que o mecanismo seria outro, não seria o de extinção propriamente dito, uma sensibilização, mas talvez ela aprendesse algum repertório de lidar com aquela ansiedade. Mas, de fato, mesmo colocando aí essas pesquisas, elas não são tão sólidas quanto a gente vê acontecendo com os objetos específicos, pontuais. E a principal explicação para isso, acho que é bem o que você intuiu, Daniel, que é muita coisa, é muito generalizado. No caso da ansiedade mais generalizada, assim, a pessoa... são tantas coisas que provocam apreensão, expectativa, preocupação, ansiedade, e essas coisas trocam, né? Qual é a bola da vez? Que às vezes, antes da pessoa de sensibilizar, já trocou o assunto que ela está preocupada. Então, é muito mais difícil e não é tão considerado uma técnica de primeira escolha, né? A de sensibilização, no caso da ansiedade generalizada. A gente acaba partindo para outras técnicas, outras formas de lidar com esse tipo de ansiedade. E talvez isso envolva outros detalhes aí, né? Talvez envolva algo muito mais cognitivo, muito mais subjetivo, muito mais simbólico, e não tanto algo mais especificamente focado naquele objeto como sendo ameaçador por algum processo que pode ser também relacionado a isso. A impressão que eu fico, Daniel, é que a gente está numa situação em que a gente ainda está aprendendo muito, sabe, sobre as ciências comportamentais, psicológicas, a mente, etc. Então, é algo fascinante. Agora, eu imagino que para quem está nos ouvindo aqui, você colocou, por exemplo, essa exposição, quando ela acontece, ela tem que ser controlada, ela tem que ser com um profissional, mas você pode estar com algum parente seu que tem, porventura, uma fobia e que vai ter um episódio de pânico ao ser exposto a isso. Qual é a melhor maneira de reagir? O que você, pessoa comum, pode fazer por quem está do seu lado sofrendo com isso? O enfrentamento, vamos dizer assim, menos profissional, mais na nossa vida, ele poderia ser uma resposta fácil de dar, né, uma orientação fácil de ser dada para parentes, para a própria pessoa que tem o medo, mas na prática é muito difícil, né? Não é tão fácil assim a gente dar essa resposta. É claro que uma pessoa que está com algum medo, algum receio, a gente pode estimular essa pessoa a enfrentar aquilo, isso pode ser interessante, pode ser legal, mas uma pessoa que está
numa situação de muito medo, tendo crise de pânico, não é a hora ainda dela enfrentar aquele ponto. Isso pode até traumatizar ela mais, pode piorar a fobia dela. A gente vê isso acontecendo, às vezes, na prática. Então, esse bom senso, ele é uma dica, mas a gente sabe que não é todo mundo que tem, né, esse bom senso. Então, talvez não seja por aí, não seja suficiente. Eu acho que, quando a coisa está fora de controle, tem que ser com um profissional mesmo, mas eu acho que uma dica que eu diria, que talvez seja um pouquinho melhor até do que o bom senso, seria o de usar os próprios critérios da pessoa. Né? Então, eu não usei à toa a palavra estimular agora há pouco. Então, você conversar com essa pessoa, você explicar e estimular ela, mas não forçar. Uhum. A pessoa entender, ela acha que aquilo é algo que pode ajudar ela, eu acho que pode ser interessante, mas não passar de um certo ponto. Com meus pacientes, eu gosto de fazer uma representação, que às vezes a gente usa na psicologia comportamental, que é de fazer aquele famoso círculozinho representando a zona de conforto da pessoa, e falando assim, olha, existe esse círculo aqui que é a tua zona de conforto, você tem que sair dela, de fato, você tem que fazer uma forcinha para sair dela. Mas daí eu desenho um círculo bem grande em volta e falo, essa aqui é a zona de autorrespeito, você não deve passar desta. Né? Então você tem que passar um pouquinho da tua zona de conforto e ir alargando ela. Então ela vai se tornando cada vez maior, a tua zona de conforto se torna maior. E a de autorrespeito também, mas no começo vamos pensar assim, este enfrentamento, ele ultrapassaria a tua zona de autorrespeito? Se a resposta for sim, você não deve enfrentar aquilo. Não é a hora ainda. Agora, no momento da crise, também tem isso, né? Às vezes o ouvinte está assim, pô, mas meu pai, meu tio, minha filha tá tendo crises, né? Eu vejo ele tendo crise e tal. Aí, na hora, no agudo ali, Felipe, é muito difícil, mas acho que é importante a pessoa não se contaminar pelo medo, porque medo é um negócio que contagia, né? A gente é feito para, se ver o medo do outro, você também ficar preocupado para, né, fugir também, uma coisa bem evolutiva aqui. Mas você não entrar no desespero do outro, saber que tem ali um problema, que tem pânico, que tem fobia, etc. Fala, bom, estamos junto, não adianta mandar ter calma, porque a pessoa, se ela pudesse ter calma, propositadamente ela não estaria com aquele problema, né? Mas não é dizer calma, mas olha, eu tô aqui com você, me dá a mão, você tá protegido, a gente vai atravessar isso junto. Uma coisa mais de amparo e acolhimento, né? Estou pensando na crise aguda ali. Exatamente. Até porque o inverso também é verdade, né? Se a gente ficar com medo, contamina ela e piora a situação dela. Uhum. Uma retroalimentação crescente. Agora, essa é a verdade um tanto para qualquer profissional de saúde e até para qualquer pessoa que cuida de outra. Né? Tipo, você conseguir ter continência e tolerância para o sofrimento da outra pessoa, porque a nossa tendência nessa hora é resolver aquilo. E resolver não deixa de ser uma forma de eliminar o que está sendo aversivo para a gente, o cuidador. Né? Seja o terapeuta, o psiquiatra, ou mesmo um pai com um filho ali que está sofrendo, e que às vezes o desespero para eliminar aquele sofrimento que está contaminando ele, portanto acaba sendo o sofrimento dele, piora a situação de quem está sendo cuidado. Então acho que para todo profissional de saúde, aí ser capaz de tolerar esse sofrimento empático, vamos dizer assim, é fundamental. Humanamente, da Band News FM, falou hoje sobre medos, fobias, pânico, e nós contamos para isso com a participação do psiquiatra, psicoterapeuta, professor do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, coordenador do Laboratório do Trauma do IPQ da USP, Felipe Corques. Felipe, obrigada aqui pela gentileza do seu tempo conosco. Eu que agradeço o convite, um papo delicioso, pessoal. Obrigadão. Obrigado, Daniel, Felipe. temos Obrigado, um encontro Ellen. na próxima semana, mais uma vez, humanamente. Corajosamente vamos até o próximo programa. Convidamos todos os ouvintes para acompanhar. Humanamente, você acompanha sempre aqui no Dial da Band News FM, mas também nas plataformas que tocam seus podcasts. Escolha a sua favorita, nós estaremos lá. E no YouTube da Band News FM você confere esse programa com imagens. Tchau e até a próxima semana.